na parte de quarta-feira. Misericórdia perdida. O amor de Deus é eterno, sempre imerecido, no entanto, podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas isso ocorre apenas porque Deus nos ama voluntariamente com seu amor perfeito e eterno, antes mesmo de fazermos qualquer coisa. Jeremias 31:3. Nosso amor por Deus é uma resposta ao que já recebemos, mesmo antes de pedirmos. Ele amou primeiro. A iniciativa foi de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, vamos ver os versos 7 a 20. Leia comigo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas precisamos nos amar e precisamos amar a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Isto está claro na Bíblia. Quando fala ninguém jamais viu a Deus, está se referindo ao Pai, porque o único rosto divino que nós conhecemos é o do Filho. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Quando amamos a Deus, é porque o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós e derrama sobre você o amor divino. Verso 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, o temor, porque o temor, ou seja, o medo, tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa. Nós somente correspondemos ao amor já revelado, já provado, indiscutivelmente foi provado pela dádiva de Jesus Cristo, pela morte de Jesus na cruz. Eu preciso corresponder a esse amor. Verso 20, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Se você não tem reconciliação com seu irmão, se você teve desentendimento e você não busca, não pede perdão, não se reconcilia, você está perdido. Perdido. Por quê? A Bíblia diz, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Meu querido irmão, o amor de Deus sempre vem em primeiro lugar. Se ele não nos amasse primeiro, não poderíamos amá-lo em retorno. Embora Deus nos tenha criado com a capacidade de amar e ser amado, ele próprio é a base e a fonte do amor. No entanto, temos a escolha de aceitar esse amor e em seguida refleti-lo na vida. Essa verdade é exemplificada na parábola do servo que não queria perdoar. Ora, aquele servo que foi perdoado, mas não queria perdoar ao seu amigo, então o seu perdão foi anulado. Abra sua Bíblia e veja essa história em Mateus capítulo 18, os versos 23 a 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, o rei aqui é Deus, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. O que significa isso? 10.000 talentos significa uma dívida impagável. Uma dívida que levaria pelo menos 200.000 anos de trabalho para ser pago. Quem viveria 200.000 anos para pagar a dívida? Isso era impagável. Isso era impagável, impossível. Mas o rei
perdoou este servo que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Isso é graça divina. Ele se propôs a pagar, só pediu tempo. Mas ele não sabia o que estava falando. Era impossível pagar essa dívida. Por isso, Deus perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. E Ele nos salva, porque é-nos impossível alcançar a salvação por nossos próprios méritos. E este servo foi então perdoado por esta dívida de 10.000 talentos. Agora, veja o que aconteceu em seguida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários. Ou seja, era uma dívida pequena em comparação com a dele que foi perdoada. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deres. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. O princípio aqui é perdão. Nós precisamos, carecemos do perdão de Deus para sermos salvos. Precisamos. E são muitos os pecados, mas Deus nos perdoa. Mas como você está agindo com aqueles que ofenderam você? Como você está agindo com aqueles que pecaram contra você? Será que você está disposto a perdoar assim como Deus perdoou você? Você está disposto a perdoar o seu irmão, o seu amigo, aquele que traiu você, aquele que caluniou você? Como você age? Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, Deus também não perdoará a nossa dívida. Muitos vão se perder, não porque não foram perdoados, mas porque não perdoaram. E quando nós nos negamos a perdoar aqueles que nos ofendem, Deus então cancela o nosso perdão. Porque a Bíblia diz: perdoem para que sejam perdoados. Na parábola, era impossível aquele servo pagar a dívida. Ele devia ao Senhor 10.000 talentos. Um talento equivalia a cerca de 6.000 denários. Um denário era o trabalho de um dia. E um denário era o que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Um trabalhador levaria 6.000 dias para ganhar um talento. Mas ele devia 10.000 talentos. Descontando os dias de folga, ele conseguiria trabalhar 300 dias por ano e assim ganhar 300 denários. Levaria cerca de 20 anos para pagar um talento, que consistia em 6.000 denários. 6.000 dividido por 300 é igual a 20. Então, para juntar 10.000 talentos, um trabalhador médio teria que trabalhar 200.000 anos. Quem trabalharia 200.000 anos? Jesus contou uma parábola onde a dívida é impagável, mostrar que é impossível a salvação pelas obras, pelos seus próprios méritos. Não, me dê um tempo que eu vou pagar. Não vai pagar. É impossível você se salvar. Ou Deus nos perdoa, ou Deus usa de graça para com você e comigo, ou nunca vamos nos salvar. A graça divina chega até você pelo sangue de Jesus. O preço pago foi o sangue precioso de Jesus. Porém, quando o servo perdoado se recusou a perdoar a dívida muito menor de 100 denários de um dos seus conservos e o lançou na prisão por causa da dívida,
o Senhor ficou indignado e anulou o seu perdão. Então é possível você ser perdoado e depois Deus anular o seu perdão? É possível. Se Deus perdoa os meus pecados e eu me nego a perdoar os pecados daqueles que me ofenderam, então o meu perdão será anulado. É isso que Jesus está nos ensinando nesta parábola. Então, meu querido irmão, muito cuidado com aquele irmão com quem você está brigado, com quem você não conversa, você não cumprimenta. Se ele está numa festa, se ele está numa casa, você não comparece lá porque você está de mal com ele. Vocês estão sem se conversar há meses, há anos. Existem adultos que estão brigados há anos, mas eles estão frequentando a igreja, eles estão devolvendo o seu dízimo, eles estão guardando os mandamentos de Deus, eles pensam estar salvos, mas eles estão perdidos, porque eles não perdoaram os seus ofensores. Não existiu a reconciliação. Para que o perdão que recebemos de Deus não seja cancelado, nós precisamos perdoar. É o marido que perdoa a esposa, é a esposa que perdoa o marido, é o empregado que perdoa o patrão, é o patrão que perdoa o empregado, são amigos que se perdoam. O perdão que eu dou é o perdão que eu recebo. Amando é que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Aleluia!